Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do Rura 11, o Fiagro aí do Itaú. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Esse fundo, pessoal, que está passando por emissão, até um ponto já para a gente já falar sobre a emissão dele. Começa na base lá dentro do Itaú e pode ser que saia para a gente, né? Mas enfim, é uma emissão que o comunicado é muito ruim de ler, não tem as datas e tal, enfim. Coisas de Quiné barra Itaú, né? Eles fazem lá dentro lá deles e quem tá fora fica meio por fora, né? Mas, enfim, vamos ver se vai dar para o mercado em geral pegar também. De toda forma, a gente consegue ver aqui o relatório do fundo, um Fiagro aí que tem um alvo próximo de CDI mais 3, CDI mais 3,5, esse é o retorno, o objetivo de retorno que ele quer ter. Nos últimos meses a gente vê que a cota dele patrimonial tá lá, R$ 10, e o fundo vai pagando 12 centavinhos por cota, que dá 1,20 aí de yield. Lembrando, pessoal, que esse fundo está sendo negociado a 10,20, mais ou menos, está com ágio de 1,02. Sinceramente, eu nem sei se vale a pena esperar a emissão para comprar ou não esse fundo, porque uma diferença tão pequena assim em relação ao patrimonial é a diferença praticamente do valor da taxa, né? Falando um pouco de mercado, ele começa falando muito de questão de commodities e tal. Eu vou passar de forma bem rápida porque é legal e tal, mas enfim, a gente quer saber mais sobre o fundo, né? Cenário commodities muito influenciado, cenário macro, né? A gente tem essa questão, tem a questão toda do macro da guerra, todo aquele rolo, e tem uma questão da China, de uma desaceleração econômica na China, que não está sendo noticiada na imprensa, você não vê ninguém falando sobre isso, mas a China, o negócio tá ficando esquisito lá. O negócio tá ficando fedorento lá na China. Alguém aí viu o Xi Jinping nos últimos dias? Diz, né? Teve uns boatos aí que teve um golpe de Estado, tiraram o cara lá. Enfim, a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo dentro da China, né? A imprensa lá já é fechada e a imprensa aqui de fora não. A nossa imprensa não noticia isso, né? Enfim, tem alguma coisa muito estranha acontecendo na China. Vamos ficar de olho aí. A gente sabe que o Brasil é muito dependente da China na questão comercial, principalmente do agro, né? Então vamos ficar de olho. Isso pode impactar fortemente aqui o agro do Brasil se der alguma merda federal na China, né? Vamos observando. Ele coloca, né, um ponto que o balanço entre a oferta e a demanda na grande maioria dos produtos seguem apertados, o que sugere o espaço para quedas significativas está limitado. Né? Então ele não enxerga nenhum tipo de queda aí forte em nenhuma das commodities. Setembro teve algumas valorizações e tal, suco de laranja, a gente viu o etanol também subiu, né? Açúcar barra etanol. E aqui ele começa a falar, soja. A gente vê aí perdendo força nos Estados Unidos, no Brasil também. 10 unidades processadoras fechadas, margens esmagadoramente negativas. Fica ligado com isso aí, hein, galera. Fundo aí que tá entupido de soja. Esse negócio tá meio esquisito. Milho tá indo bem, né? A gente vai acompanhando aí, que a gente vê as cotações e tal. Algodão, um ponto interessante para o algodão que com o corte da produção do petróleo, isso ajuda o etanol, o algodão, por conta de fibra sintética versus fibra natural, né? Então a gente vê aí. Ah, ele fala um pouco sobre que produtores, redução nas margens, mas ainda em patamares históricos, né? Então eles estão vendo aí uma redução nas margens em relação aos as últimas safras, porém vão ficar dentro da média. Então nada que a gente tem que se preocupar quanto a isso. O ponto de risco, né, são descasamentos cambiais e descasamentos de preços, né, preço versus custos. Então fica ligado também nisso, taxa de câmbio e tal. Enfim, é uma situação sempre delicada. Falando um pouco de açúcar e etanol, acho legal a gente conversar um pouco, né? A gente já viu a gasolina caindo muito de preço, puxou o etanol, e nesse mês o etanol deu teve uma alta, né? Subiu 14%. Então a gente vai acompanhando esse movimento. A gente vê que o etanol sem imposto 2,67, né? Quem diria? Putz, não queria abastecer a 2,67. Enfim. O movimento de recuperação da demanda do biocombustível, né? Essa questão chegou a ficar barata, então o preço aumentou. E início de chuvas que dificulta a produção
da cana, né? Colheita para produção. Usinas aí, margens deverão ser impactadas por conta do etanol, que caiu bastante. Falando um pouco do portfólio do fundo, 94%, 95% vai, alocado no créditos agro, carteira muito diversificada, isso é muito bom. Tem produtor rural e outros participantes, né? São 26 devedores, 11 estados diferentes, e o ponto assim, que me deixa muito tranquilo, que 91% das operações têm garantias reais, né? Aliação fiduciária de terras, penhor, recebíveis e subordinação, mas o ponto principal são as garantias reais, isso me deixa bem tranquilo. Durante o mês de setembro, 2 novas alocações, uma segunda tranche de um produtor rural e uma nova revenda agrícola aí. E aí, para ter o dinheiro para essas operações, foi de uma venda que eles fizeram no mercado. O yield bruto da carteira, CDI mais 4,3, tirando os custos e tudo mais, fica lá próximo de CDI mais 3, CDI mais 3,5. Um ponto interessante a se comentar é que o fundo tem uma carteira com devedores com diferentes prazos, né? Pessoal, agro tem essa pegada. Às vezes o cara vai pagar juros, amortização trimestral, semestral, anual, enfim, varia muito. Tanto que tem um fundo, um Fiagro, é o EGAF11 da Ecoagro, se não me engano é da Ecoagro. Ele só paga de 3 em 3 meses, porque os CRIs dele são trimestrais. Quem lembra aquele vídeo que eu gravei do CPTR, né? A CPTR comprou CRIs não, desculpa, CRAS, né? Com remuneração trimestral e o regulamento do fundo jogava contra. Foi até que eu gravei, falei, pô, será que os caras não olharam o regulamento, não pensaram nisso na hora de escrever o regulamento do fundo, né? Ficou bem feia a situação lá, tipo, feio assim de, pô, amadorismo, né? Enfim, de toda forma, como o fundo tem algumas operações com juros trimestrais e semestrais com data de pagamento aí para outubro e dezembro, outubro agora e dezembro próximo, a tendência é que o fundo deve ter uma distribuição mais elevada nos próximos meses, hein? Olha só, é quase que o pessoal do Itaú Asset dando um call de compra para vocês, falando assim, compra aí que a distribuição vai subir. Só faltou eles escreverem isso, né? Lembrando, não tô mandando comprar, hein? Antes que falem que tô recomendando alguma coisa, viu? Puta que pariu. Mas tá escrito aqui, eles estão falando. Não sou eu, eles estão falando. Beleza? Ele coloca, né, que de acordo com a análise deles, o Rura segue sendo o fundo agro com das maiores pulverizações. De fato esse fundo é bem diversificado. Isso é muito bom. São 8.500 cotistas praticamente, a liquidez está melhorando. A gente consegue ver a taxa da média da carteira dele, CDI mais 4,3, durante 2,4 anos. E é uma carteira, como eu falei, como eles falaram e eu falei, muito diversificada, né? A gente vê aqui a porcentagem do PL acima de 5%, é bem baixo. Olha só, a carteira bem diversificada. Esse fundo que ele veio, quando ele nasceu, né, lá no momento que ele terminou o IPO, ele nasceu como o maior Fiagro e ele fez o dever de casa, né? Esse diversificou muito bem e tal. Eu gosto bastante de como esse fundo está colocado, né? Aqui a questão dos juros, ó, semestral, mensal, trimestral, mensal, trimestral, enfim, tem de tudo aqui. E o que vai acontecer? Quando, por exemplo, esse carinha pagar, esses dois carinhas pagarem, por exemplo, quando esses dois carinhas pagarem, o fundo vai ter um saltozinho na distribuição, depois volta para o patamar que está. Vai ficar acontecendo isso, né? Aqui um pouco da exposição setorial. Açúcar e etanol, 26% da carteira. Produtor rural, algodão e grão. Produtor rural, grãos. Produtor rural, cana. Produtor rural, grãos e pecuária. Por que eu estou focando nos produtor rural? Porque esses aqui, ó, querendo ou não, é um risco um pouquinho mais elevado quando você empresta diretamente para o produtor, não é para uma empresa grande, você não está emprestando, sabe, uma boa safra da vida e tal. Mas, enfim, pessoal aí do Itaú, a gente já consegue ver que é um fundo com uma pegada um pouco mais high grade, um pouco mais tranquila, também não deve ser produtorzinho de meia tigela, né? Um ponto legal de comentar da carteira dele, da exposição das garantias, a gente tem a aliação fiduciária de terras, 30%, recebíveis, 27%, aliação fiduciária da terra e recebíveis, 11%. Cara, isso aqui, ó, dá 68%, né, de garantias reais. Ele colocou lá 98%, enfim, mas é bem interessante isso. A gente ter essa estrutura de garantias. Vocês podem ver aí em outros fiagros que as garantias são bem mais fracas do que a gente tem nesse fundo. O que falta nesse fundo
é trazer para a gente uma exposição de cada uma das operações, o que é o que e tal. Isso aí seria legal de eles colocarem, né? Não tem. Aqui tem um pipeline de ativos, lembrando que o fundo está passando por emissão, então a gente já tem ativos aprovados em estruturação, 158 milhões. Então o fundo, bem provável, terminou a emissão, já vai ter uma alocação bem rápida. Ativos aprovados, 55 milhões, e em análise mais 190 milhões. Então, bem interessante de ver. A gente consegue ver aí o Rura indo numa direção bem interessante. Esse Fiagro aí do Itaú, que vem fazendo um bom trabalho. E desde o IPO, né, ele já nasceu uma posição bem confortável, nasceu grande e tal, e agora ele vai fazer essa segunda emissão. Deve chegar aí próximo dos 1 bi de PL. E com isso ajuda bastante, né, pessoal? A diversificação é nossa principal aliada no que tange Fiagro, né? A gente tem aí operações que grande parte do mercado não conhece tão bem o risco, né? A gente sabe, né, que Fiagro é um produto novo, não tem tantas pessoas falando sobre, tanta cobertura e tal. Eu sou um dos poucos que vem aqui e gravo, mas por mais que não sou vasto conhecedor de água, mas eu venho aqui e mostro o produto para vocês, procuro estudar, procuro tentar chegar num nível mais legal aí para a gente poder conversar e entender sobre esses produtos. Seria muito fácil da minha parte falar assim, não, eu não vou falar de Fiagro, vou ficar longe porque é um produto novo, né? Não quero falar e tal, igual eu já vi pessoas falando isso aí, mas eu não. Vamos para cima, vamos aprender juntos, beleza? Valeu, até a próxima. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí, dá essa moral. Valeu!